É preciso entender o básico do que faz as valorizações. Não mencionar esse detalhe para a maioria das pessoas eu acho que é crucial, porque é isso que vai me causar valorização futura ou desvalorização. Eu quero que você perceba a realidade com clareza para tomar decisões lúcidas e racionais. E a gente negar a realidade não vai fazer a gente não sentir os impactos. Será que comprar barato não é só o suficiente? A gente tem que repensar muitas vezes. É impressionante como o brasileiro adora uma promoção. 50% de desconto, Black Friday, Dia dos Namorados, Natal, não perca, 12 vezes sem juros. Será que podemos usar essa lógica para comprar ativos da bolsa? Quando a gente compra a televisão com desconto, o produto é o mesmo, mas no mercado financeiro, o contexto muda o tempo todo. O valor dos ativos não está somente relacionado a ele, mas o contexto faz diferença. O ambiente externo também influencia o preço dos ativos. Se a economia piorar, se houver guerra, se houver vários fatores, a percepção das pessoas que compram agora muda. Portanto, o valor do ativo não é somente relacionado ao que ele faz, mas em tudo que ele está inserido. Imagina uma mansão. O dono comprou ela com todos os melhores materiais. Tem piscina de borda infinita, tudo que você possa imaginar. Passaram alguns anos e o dono resolveu vender essa mansão e anunciou pelo mesmo valor que pagou, 10 milhões de reais. Mas ninguém apareceu, ninguém quis comprar. A vizinhança mudou, a economia piorou e parece que o valor da casa desvalorizou. E ele começou a baixar o preço para ver se as pessoas aceitavam pagar o quanto ele pedia. Foi para 9, 8, 7, até quando chegou em 5, aceitaram a oferta dele e ele conseguiu vender. Moral da história: o valor dos ativos está no presente e na perspectiva de futuro que a gente tem. Não adianta ficar agarrado a um preço que já foi para dizer que foi caro ou barato, porque nossas decisões são baseadas no agora. Então, o valor está estritamente relacionado ao que eu posso pensar hoje e avaliar isso para o futuro. Lógico, quem comprou e teve uma perda significativa vai lembrar de quanto pagou. Mas os novos donos, as pessoas que fazem o preço subir, os interessados, não olham para o preço de algo que já foi no passado. Olhamos para o preço de agora e o quanto aceitamos pagar de acordo com a realidade atual. Portanto, verificar apenas o quanto já valeu não significa absolutamente nada se você quer pensar em valorização. Então, é muito importante a gente saber que o valor dos ativos está no agora e no futuro e não no passado. Por isso que eu critico quando muitos analistas falam que o ativo A ou B ou C está barato, olhando o PL. PL é um indicador que divide o preço pelo lucro. Mas o PL, como é histórico, ele foi no passado. Quem compra hoje ou amanhã, será que vai olhar o PL de 5 anos atrás para ver se foi caro ou se foi barato? Não. Ele olha para o futuro da empresa, porque ela está prometendo entregar no futuro, porque ela pode fazer para eu ter uma valorização. Se eu não tiver a percepção de que vai valer mais no futuro, não adianta eu comprar, porque eu não vou ter retorno sobre isso. Então é uma pegadinha muito grande que muitos analistas fazem, influências, várias pessoas do mercado financeiro adoram simplificar, tomar a decisão baseada apenas no PL passado. Mas o passado não garante o futuro, muito pelo contrário. Ele apenas pode dar uma pequena noção de quanto já valeu, mas os novos compradores e vendedores estão olhando a partir de agora e para o futuro. Na vida, tudo tem seu melhor momento, mas ao contrário da vida, o mercado financeiro é o único lugar que diz que devemos estar sempre investidos, não importa o momento. Na agricultura, se você plantar fora da estação, você vai ter prejuízo. Nos relacionamentos, se você falar algo fora do momento, você pode ter uma separação. Na medicina, operar cedo ou tarde demais pode custar uma vida. Mas no mercado financeiro nunca tente encontrar o topo ou o fundo do mercado, sempre vista o máximo que puder. Mas será que não existe um interesse por trás disso? Será que não existe outros meios de investir, observando a realidade? Eu não estou aqui pedindo para você tentar adivinhar o futuro, mas para saber que ciclos acontecem e que existem momentos melhores para se investir em determinadas classes de ativos. Ficar a investir o tempo todo é uma teoria, mas não existe só ela, existem muitas outras no mercado. E o brasileiro tem pouca capacidade de poupança. A minoria dos brasileiros hoje em dia conseguem poupar e guardar dinheiro. Eles pedem que você invista sempre,
mandam você comprar, mas quando é que vai chegar essa venda? Será que você vai ver para ver os frutos do seu rendimento? O mercado é muito mais complexo do que ficar mandando estar investir o tempo todo. Os ciclos fazem parte disso e influenciam muito mais no preço, ainda mais sendo brasileiros. A taxa de juros, a política, tudo faz preço. Então o que eu peço é, tenha atenção em relação a esses discursos simplistas, que não trazem muito valor. Dizer que algo é barato em comparação com o passado não quer dizer nada. Eu quero saber se algo é barato em relação ao agora e ao futuro, porque é isso que vai me causar valorização futura ou desvalorização. Do que adianta eu ganhar muitos dividendos se meu capital principal desvalorizou? Ganhar 8, 10% ao ano se eu perder 30% de valorização do meu capital inicial. Eu vou segurar 3 anos perdendo dinheiro para receber em rendimentos? Talvez eu até segure, mas eu sugiro que não seja o seu capital todo. Eu sugiro que seja uma pequena parte que você consiga realmente esquecer e reinvestir por longuíssimo prazo. O buy and hold funciona a partir de 10 anos, no mínimo. E não mencionar esse detalhe para a maioria das pessoas eu acho que é crucial. O investidor geralmente passa menos de um ano com a ação, então ele entra com esse viés de comprar barato, mas não sabe quando vai ficar caro. Porque o comprar barato não foi feito baseado na realidade, apenas na relação passada, que não é garantia de futuro valorizado. É muito tentador perceber algo valioso antes de todo mundo. Quem não gosta de ver as coisas e achar que vai ser a próxima moda, a próxima tendência, algo que vai me trazer muito dinheiro. Mas no mercado isso não basta. É preciso entender o básico do que faz as valorizações. Uma valorização acontece quando existe a mudança de percepção coletiva. É preciso que existam cada vez mais pessoas aceitando pagar preços cada vez mais altos para conseguir manter uma tendência de alta futura. Toda essa valorização que acontece em vários tipos de ativos, de ações, de Bitcoin, o consenso deve estar na maioria das pessoas. Não adianta eu sozinho perceber algo como valioso, porque eu sozinho não movo o preço. Até grandes instituições não conseguem fazer isso. A gente pode mover o preço momentaneamente, mas as tendências que causam grandes valorizações, que fazem você realmente de mudar de patamar, é preciso que exista uma percepção coletiva de valor, e é o valor percebido. Não adianta eu encontrar valor sozinho. A minha opinião no mercado não causa valorização. É preciso ter uma valorização baseada na visão do todo. Portanto, comprar muitas dicas em que a empresa está em clara tendência de queda não é uma dica, porque você só vai ter valorização de fato quando houver uma mudança de percepção coletiva e os novos compradores conseguirem perceber essa ação como algo valioso. É isso que vai mudar a valorização. Existe um caso muito emblemático naquele filme A Grande Aposta. Para quem não viu, acontece em 2008, né, basicamente a crise financeira americana que impactou todo mundo. E tem um gênio investidor que é chamado Michael Burry, né? Ele percebeu antes da maioria das pessoas que de fato poderia começar uma crise financeira e começou 2 anos antes a apostar contra o mercado americano. Ou seja, ele percebeu algo valioso. Mas o problema, ele passou muito tempo apostando contra o mercado, contra a percepção dominante. E naquele momento teve prejuízos e realmente teve até dificuldade de conseguir manter essa aposta, né, contra o mercado. Só depois, de fato, que a caiu, ele realmente lucrou bilhões com essa operação. Mas até acontecer o fato, ele passou muito calor. Ele ficou nadando contra a correnteza. Isso ressalta a importância de a gente estar nadando a favor da maré do fluxo, da percepção dominante, porque é isso que vai fazer as grandes movimentações. Eu não quero aqui que você adivinhe o futuro. Eu quero que você perceba a realidade com clareza para tomar decisões lúcidas e racionais e não entrar em simplificações fáceis demais para explicar o mercado complexo. Mas se você começar a analisar graficamente e perceber como os compradores e vendedores estão se comportando, você tem uma grande vantagem no mercado, porque muitos querem colocar a análise técnica como algo de futurologia, mas eu acho que muitas vezes é apenas um erro de julgamento deles, porque ele nunca teve essa intenção. É que nem a gente olhar para a previsão do tempo e dizer que errou. É tudo baseado em probabilidade, em cenários, né? E a gente negar a realidade não vai fazer a gente não sentir os impactos, porque tudo impacta na nossa vida.
Mas a gente saber analisar com frieza e racionalidade vai colocar a gente em relação a esse mundo que apenas quer seguir a manada, mas não segue de fato o fluxo, que é o que vai fazer você ganhar dinheiro. Você pode até questionar falando que o valuation é uma metodologia usada por várias empresas. E de fato é. Analistas, empresas de investimentos usam valuation para tomar decisões. Mas o valuation também não é uma equação estática. Não existe um preço que vai ser sempre seguido. O valuation é baseado em premissas de lucros e taxa de juros. E esse ambiente dinâmico está sempre mudando. Portanto, se o valuation muda sempre, é preciso estar atento a isso. O barato que foi hoje, que foi ontem, que será amanhã, é muito variado e muito relativo. Eu queria perguntar para vocês, essa empresa aqui, Intel, depois da crise de 2000 nos Estados Unidos, ela passou anos sendo considerada barata, o PL lá embaixo. Eu te pergunto, essa empresa que era barata ficou cara? Para voltar ao topo anterior, ela passou aproximadamente 18 anos. Então, será que o barato automaticamente transforma algo em caro? Você esperaria 20 anos praticamente segurando uma ação para ela ficar cara? Um exemplo aqui no Brasil, a Ambev, uma empresa gigantesca de bebidas, queridinha por muitos fundamentalistas, mas a empresa desde 2012 praticamente não mudou de patamar. São quase 13 anos aí no mesmo lugar. Será que comprar barato não é só o suficiente? A gente tem que repensar muitas vezes. Porque a tendência dominante é ela que vai causar a percepção de valorização. Não adianta eu achar sozinho. Se o mercado de fato está empurrando o ativo para baixo, ele tem motivo para isso. E muitas vezes esse motivo é bem embasado. A Ambev, por anos, ela tem dificuldade de crescer o lucro. Como ela já é uma empresa muito grande, ela tem dificuldade de crescer cada vez mais. Portanto, sua ação é o reflexo do que as pessoas percebem sobre ela. Aqui eu mostro mais um exemplo. A Amazon, conhecida por muitos aí, sempre foi considerada muito cara. A Amazon sempre foi muito cara. Sempre diziam que ela não vale tudo isso. Eu vou mostrar aqui matérias falando sobre isso. De 2013 até 2020, a ação valorizou 1.188%. Como é que uma empresa cara valoriza para ficar cada vez mais cara ainda? Depois disso, em 2023, diziam que ela continuava cara. 2023 até esse topo aqui, 70% praticamente de valorização. E aí? Comprar empresas caras que ficam mais caras? Ou é melhor comprar uma barata que não sai do lugar? Ou empresa barata que tem uma fraude que ela cada vez vale menos? Vou mostrar mais um exemplo. Mais um exemplo brasileiro aqui. WEG. Uma empresa altamente qualificada, com ótimos indicadores. Mas se formos olhar por um viés de valuation, valuation para quem não sabe é um cálculo que tenta encontrar o valor justo por um ativo. Basicamente é isso. Tem algumas matérias da WEG falando em 2019 que não vale. A WEG é muito cara. De 2019 a 2021, 321% de valorização. O caro ficou mais caro ainda. E também em 2022 continuava cara. 2022 até 2025 esse ano subiu praticamente 90%. O caro ficou mais caro ainda. Por quê? Porque a percepção dos compradores melhoraram. Então continuaram pagando preços cada vez mais altos. É aquilo que o comprador aceita que vai definir o preço, e não você que define o preço. Ninguém sozinho define o preço de nada. No mercado financeiro é o leilão contínuo. Então é preciso que novos participantes também aceitem pagar preços mais altos. Um gênio sozinho não move o mercado, mas a percepção coletiva que faz isso. E o fluxo aqui foi favorável. Se não tiver fluxo, não tem movimentação de preços. E é isso que esses dados aqui mostram. Portanto, prestem muito mais atenção no que o gráfico diz. O gráfico é a realidade ao vivo, em tempo real. Existem diversas narrativas que de fato manipulam as pessoas. Mas o que vai causar a valorização são as pessoas, o comportamento, a percepção, o valor que elas dão por isso. Portanto, o gráfico não tem viés. O gráfico é a realidade pura. É como um radar. A gente olha o radar para entender a realidade agora. A gente pode fazer estimativas futuras, mas
Para entender a realidade, a gente tem que olhar para o gráfico. Não tem como entender sem olhar. E existem diversas técnicas de análise muito simples que vão tirar de grandes furadas. Eu vou mostrar aqui um caso agora do Banco do Brasil. Todo mundo agora na internet está falando que o Banco do Brasil é barato, é barato, é barato. Essa ação não está sendo percebida de valor agora. Você pode achar que é barato, mas o mercado não acha que é barato. Por que eu vou comprar algo que ainda está caindo? Mesmo que você tenha um viés de longo prazo, comprar barato agora para amanhã ficar mais barato não é inteligente. Espera o preço lateralizar. Espera o preço mostrar que ganhou força compradora novamente para você poder comprar. Não existe inteligência em comprar algo que está caindo. E uma forma muito simples de análise técnica para tentar olhar reversões é: você cria uma linha de tendência. E quando o preço rompe essa linha, quer dizer que ele mudou a frequência do mercado e talvez a força vendedora diminua para dar origem agora a nova força compradora. Por que eu vou comprar um ativo que está caindo? Eu não posso esperar para comprar amanhã mais barato? Eu não posso esperar daqui a um mês, 2 meses, quando esse ativo superar essa linha de tendência ou eu perceber que existe mais compradores agora otimistas em relação a essa ação? Porque eu tenho que comprar agora. Não tem isso de dia fixo para comprar. Isso não é racional. As pessoas querem simplificar demais. Comprar uma coisa caindo, espera ela cair. Espera o mercado mostrar que a força compradora voltou. Por isso que eu reforço aqui. Não adianta falar que é barato ou caro. Não é a gente que define. Barato em relação ao quê? Barato não é um valor estático. Ele é comparativo. É muito melhor a gente olhar. Estou comprando força. Força compradora que vai fazer o ativo valorizar. Não é fraqueza. Esse exemplo aqui mostra fraqueza dos compradores. Só existe vendedor aqui atuando. Portanto, esperem. Não tem pressa. Espera o preço pelo menos parar de cair para poder comprar. Não existe genialidade em comprar algo que está caindo. Até se você faz uma estratégia de dividendos, o seu retorno vai ser menor. Você poderia ter um retorno maior se você comprasse mais aqui embaixo, por exemplo. Então espera o mercado mostrar que você está certo. Você sozinho não vai lucrar nesse mercado. E aí, gostou do conteúdo? Já ouviu alguém falando algo parecido? Eu acredito que não. Espero que tenha te ajudado aí. Comece a perceber a realidade das coisas. Não caia em qualquer conversa, porque muitas vezes somos manipulados de fato, né? Às vezes as pessoas falam difícil, né, os termos muito técnicos, mas na verdade nos fazem tomar as decisões que não são melhores no momento. Portanto, preste atenção aos ciclos, preste atenção ao que as pessoas estão fazendo de verdade, o comportamento das pessoas que vai dizer o que pode vir no futuro. Compre força e venda fraqueza. Não caia nessa onda de comprar fraqueza, porque você está nadando contra a maré. Valeu pela atenção, um abraço e até a próxima.